Saí na rua agora com muito medo de chegar alguém me contando piadas preconceituosas. Felizmente só roubaram meu celular e me espancaram, mas poderia ter sido bem pior. Com essa irônica frase de um dos maiores pensadores contemporâneos brasileiros, Joaquim Teixeira, para representar o atual cenário no nosso país, eu começo esse vídeo, cujo conteúdo tem tudo a ver com essa situação, a começar justamente por uma piada, considerada hoje como um dos mais graves crimes que podem ser cometidos, se não fosse por um detalhe. Uma piada contada por Lula. Então, tudo isso, eu tenho a melhor ministra que eu poderia ter, que é a Marina, que cuida disso. Sabe? Não tem nem tempo para comer de tão magrinha que ela está. Pois é, essa piadinha foi feita por Lula em uma coletiva de imprensa no último sábado, durante a sua viagem à França. Na semana anterior, o comediante brasileiro Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por conta de piadas feitas no palco, em um show de humor, o ambiente apropriado para isso. Lula, no entanto, além de não ser humorista e sim um chefe de Estado, fez essa piada como chefe de Estado em uma coletiva de imprensa. Mas como se trata de Lula, a justiça brasileira não vê problema nenhum. Como se trata de Lula, não aparece nenhuma juíza militante para testar os limites do autoritarismo. Mas não é só isso. Há alguns dias, quando Marina Silva compareceu a uma audiência no Senado, a militância toda se mobilizou para dizer que a ministra foi vítima de ataques misóginos. Os ataques partiram de um senador que disse que a respeitava como mulher, mas não como ministra, ou seja, uma crítica profissional, e também pelo presidente da sessão, que, diante da gritaria da ministra, pediu para que ela se colocasse no seu lugar de ministra. Essa mesma militância, no entanto, não deu um pio a respeito da piadinha feita por Lula sobre a mesma Marina neste último sábado. Mas se fosse esse o grande problema que eu tivesse para mostrar nesse vídeo, ainda estaríamos no lucro, afinal, já estamos acostumados com esse tipo de hipocrisia vinda deles. Mas não, as questões que eu preciso abordar aqui são muito maiores do que essa e dizem respeito ao nosso bolso, à nossa segurança e à nossa liberdade. Nessa mesma coletiva de imprensa, por exemplo, Lula já se antecipou a possíveis questionamentos e deu suas desculpas para justificar os gastos exorbitantes de dinheiro público nas hospedagens luxuosas e todas as regalias para ele e sua extensa comitiva. Veja só o argumento. Nessa viagem aqui, de vez em quando as pessoas perguntam quanto que a gente está gastando para fazer essa viagem. Eu não sei quanto que eu estou gastando porque eu não cuido disso, mas eu sei quanto que eu estou levando de volta para o Brasil. E nós estamos levando de volta para o Brasil o compromisso dos 15 maiores investidores franceses que já têm empresa no Brasil, de nos próximos 5 anos, investimento de 100 bilhões de dólares. Eu até argumentaria aqui que promessas não são ações concretas, ou então que, já que os investidores já possuem empresas no Brasil, a reunião poderia acontecer no Brasil, ou ainda que poderia ter sido feita por videoconferência. Mas nada disso será necessário, porque exatamente 4 minutos depois, o próprio Lula destruiu sua própria narrativa ao admitir que esses investimentos não são mérito dele, pois foram os empresários em questão que tomaram a iniciativa de fazer essa reunião para fazer esse anúncio. Então eu fiquei muito feliz porque 15 empresários franceses pediram uma reunião comigo, eu os atendi antes da plenária com os empresários e eles anunciaram um investimento de 100 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 5 anos. Isso é muito relevante. Ou seja, o resultado que Lula disse ter alcançado com essa viagem, na verdade, aconteceria de qualquer forma, mesmo que ele não fosse para lá. Portanto, continuam sendo completamente desnecessários os gastos exorbitantes da comitiva brasileira nessa viagem, como a hospedagem em um hotel em Paris cujas diárias chegam a mais de 60 mil reais. Agora, esse ainda não foi o ponto mais grave, na minha opinião, dessa coletiva de imprensa. Para mim, o ponto mais grave ainda foi quando Lula deixou escapar, com mais de 1 ano de antecedência, o resultado das eleições de 2026. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer o que aconteceu hoje, segunda-feira, para não perder o fio da meada da discussão sobre o resultado dessa viagem de Lula à França. Por que eu digo isso? Porque nessa segunda-feira Lula visitou a sede da Interpol em Lyon, também na França. E essa visita trouxe resultados. Trouxe alguns novos acordos firmados entre Brasil e essa organização.
Só que, com base no histórico recente, não me parece que a real intenção do governo Lula por trás desses acordos seja aquilo que foi oficialmente anunciado. Dentre as declarações de intenções assinadas em conjunto estão, por exemplo, reforço da cooperação internacional para enfrentamento do crime organizado e desarticulação de organizações criminosas transnacionais e suas redes de apoio. A grande questão é o que o governo Lula considera como grupos criminosos para sabermos o que será combatido. Bom, facções como o Comando Vermelho e o PCC, por exemplo, o governo se recusou a classificar como grupos terroristas quando isso foi sugerido pelo governo dos Estados Unidos. A desculpa na ocasião foi a de que a legislação brasileira não permite esse enquadramento, o que é verdade. Mas quando começou a avançar no Congresso Nacional um projeto para alterar a legislação e permitir esse enquadramento, o governo Lula adotou um posicionamento contrário à alteração. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.